Olá, amantes de doramas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre como é a vida real da mulher coreana, o que elas passam. Então é interessante que eu traga um vídeo com esse conteúdo para vocês para sanar a curiosidade de vocês. Se você é novo no canal, já se inscreve aqui, deixa o seu like, que é muito importante para me ajudar, e fique aí. Então, através dos dramas, a gente vê um pouco de como é a cultura coreana e de como é a vida cotidiana dessas mulheres, através dos dramas que retratam isso. Mas ainda assim, eu achei muito interessante trazer esse conteúdo para vocês, que fala mais de fatos, que fala mais de dados, né, com as pesquisas que eu fiz, sobre de como é a vida real da mulher coreana e o que elas passam, né? Então, o primeiro tema que eu vou trazer aqui é a questão da discriminação no trabalho que essa mulher coreana sofre. E eu vou fazer aqui uma comparação com o Brasil. No Brasil, a grande questão, né, além da cultura machista, que é bem estabelecida aqui na nossa sociedade, a questão da disparidade salarial, que é quando o cara, mesmo ele tendo as mesmas qualificações que a mulher, ele ainda assim recebe mais que ela em cargos iguais. Tipo, eles têm o mesmo cargo, a mesma qualificação, o mesmo currículo, as mesmas especializações, mas ainda assim ele recebe mais do que ela, porque simplesmente na visão do empreendedor, da empresa, enfim, do cara que manda, um homem vai produzir mais. O que é completamente ignorante de se pensar. E a gente precisa fazer uma desconstrução social para que a sociedade entenda que nós mulheres temos sim as mesmas qualificações, temos os mesmos direitos e a gente deve sim ganhar salários equiparáveis com os homens, empregados homens. Enfim, na cultura coreana não é diferente. Lá a cultura machista é muito implementada, as mulheres sofrem muitas dificuldades e muita discriminação, principalmente na área de trabalho. E aí muitas mulheres, né, acabam preferindo não ter relacionamentos sérios, preferindo não ter filhos. Eu vou explicar agora por quê. Eu vou falar aqui do caso da Mo Cheong, vou colocar aqui o nome dela, porque, enfim, não sei falar coreano. Mas, de acordo com o site BBC News Brasil, essa mulher, né, enfim, entrevistada, ela falou que ela estava com muito medo de contar ao chefe dela que estava grávida, porque ela tinha medo de perder o emprego. E aí, quando finalmente ela resolveu falar pro chefe, ele falou: quando você tem um filho, ele vira sua prioridade. Então, como você vai trabalhar? O que é muito ignorante, né, gente? Porque a Coreia tem leis que protegem as mulheres, que visam diminuir, mitigar essa discriminação no trabalho com a licença maternidade, né, enfim. Mas ainda assim, essa licença não é respeitada. E muitas vezes a mulher discriminada tem dificuldade de arranjar um emprego simplesmente porque ela pode engravidar. Que é uma coisa natural, se ela quiser, né? Mas enfim, cara, isso é muito idiota, entendeu? Tipo, a mulher, ela, enfim, tem dificuldade pra arranjar um emprego só porque ela é mulher. Enfim, e aí essa mulher falou pro chefe dela que ela estava grávida, e aí ela teve a licença dela, sendo que, tipo, ela voltou a trabalhar depois de uma semana, depois de passar uma semana no hospital, já recuperada, depois de ter o bebê, e ainda assim ele ficou arranjando motivos para despedi-la até despedi-la. E aí é uma das questões que retrata essa questão da discriminação no trabalho e a dificuldade, né? E há mulheres que se preocupam muito, né, com essa relação da gravidez, de atrapalhar a sua carreira, então elas acabam optando por não ter filhos, além de outros fatores que eu vou falar aqui no vídeo. Então, um exemplo de drama que retrata isso é Romances Bonus Book, que não retrata só essa questão da gravidez, né, da dificuldade de arranjar o trabalho por conta da gravidez, mas também da idade avançada, que é outro fator que também prejudica as mulheres coreanas, né? A questão de, tipo assim, a mulher ela já tem 40 anos e ela quer voltar a trabalhar. Simplesmente na visão dos empresários, né, enfim, das empresas, essas mulheres elas vão produzir menos, essas mulheres não são qualificadas, essas mulheres não vão ser empregadas. E aí, mulheres, tipo, de meia idade que vão tentar arranjar um emprego, tem muita dificuldade, muita discriminação, porque na Coreia tem essa visão, tipo, quanto mais jovem, mais produtiva entendeu? Então não dão chance a essas mulheres que já passou os 40 anos, por exemplo. Então, esse drama, né, que eu vou recomendar agora, que tem o nosso amado Lee Jong-suk. Enfim, é Romances Bonus Book. É um drama que está disponível na Netflix e que retrata bem a questão da protagonista, né? Que ela é uma mãe
solteira, porque ela se divorcia, e aí ela simplesmente tá sem emprego, igual o Léo, assim, na beira da miséria, e ela procura emprego. Os primeiros episódios mostram bem essa jornada dela, procura de emprego, né, que ela vai, tipo, pra centenas de entrevistas, e mesmo assim, ela não aceita, independentemente das suas qualificações. Porque quando ela teve um filho, ela parou de trabalhar, foi cuidar da criança, enfim, ser mãe de casa, mãe de família, enfim, não trabalhar fora. E aí ela passou muito tempo parada, tipo, ela meio que perdeu a carreira dela, digamos assim. E aí quando ela voltou a trabalhar, quando ela foi procurar emprego, simplesmente ela não foi aceita por conta da sua idade, né? Então é um drama que retrata muito isso, ainda mais porque na Coreia tem bem essa cultura de que se a mulher tiver um filho, ela tem que parar de trabalhar, o que é ridículo, mas infelizmente lá é assim. Então, esse drama Romances Bonus Book é muito interessante porque trata essa questão, além de um romance maravilhoso, então eu recomendo. Como eu já falei, tem disponível na Netflix, então não tem desculpa. Outra coisa que é importante a gente falar é a questão da disparidade de gênero, né? Essa cultura de que as mulheres, enfim, vão ter mais dificuldades para arranjar um emprego. E outro drama que também trata isso, né? É Porque Esta é a Minha Primeira Vida, porque trata a história de uma roteirista que ela, tipo, tem muitas qualificações, enfim, especializações, e ela passou a vida toda trabalhando em uma empresa, a fim de subir de cargo, mas infelizmente ela não sobe de cargo, simplesmente porque ela é mulher, e aí eles priorizam roteiristas que são homens, roteiristas que, enfim, têm alguma influência, e só pelo fato dela ser mulher, ela tem essa dificuldade, entendeu? Apesar dela ser uma prodígio, digamos assim, apesar dela escrever muito bem. Então é interessante a gente assistir esses dramas e perceber, né, ter esse olhar mais crítico de entender, de notar que essa cultura coreana ainda tem muitas problemáticas sociais. Outra questão que é interessante a gente destacar aqui é a questão da violência doméstica. Ou seja, mulheres também deixam de se casar, deixam de querer ter relacionamentos porque elas têm medo de sofrer essa violência doméstica. É muito comum na Coreia essa tal cultura de vingança pornográfica. Deixa eu explicar melhor. Vamos supor que eu estou namorando um cara e eu gravo e acabo sendo gravada tendo relação. Assim que termina o relacionamento, esse cara, por vingança, vai publicar esse vídeo na internet. Então, infelizmente, há muitas mulheres coreanas que são vítimas dessa pornografia de vingança e é algo comum na Coreia, por isso elas têm muito medo de se relacionar com homens e ter relacionamentos sérios, enfim. Outra coisa que é bem interessante é a questão dessa violência doméstica física mesmo, porque essa questão da mulher ser visada como escrava é muito forte lá na Coreia. Inclusive tem uma pesquisa da BBC News Brasil que fala que 80% dos homens assumem já ter sido abusivo com suas esposas, namoradas, enfim, com as mulheres. Então, infelizmente, a mulher coreana, ela passa, assim, por muitas dificuldades, há muitos padrões impostos na sociedade e ela, infelizmente, ainda é vista como um meio em muitas situações, sabe? Ela ainda é muito discriminada, assim, não é muito diferente no Brasil, né? Porque nós mulheres sofremos muito ainda, o machismo ainda é muito estabelecido, mas eu diria que na Coreia ainda é mais forte, sabe? Então, é tão forte ao ponto delas escolherem não ter mais relacionamentos. E o que é prejudicial, né? Porque diminui a taxa de natalidade, né, do país. Mas, enfim, é um drama que retrata bem essa questão da dificuldade no trabalho, mas não só isso, também dessa violência doméstica, né, Hello My Trends, porque trata a história, né, de vários protagonistas, de várias garotas que moram juntos e as suas dificuldades por ser mulher, né, enfim, na sociedade. E aí uma delas tá namorando um cara e, enfim, ele trai ela e ela resolve terminar. Mas só porque ela quer terminar, ele resolve se vingar. E acaba batendo nela, prendendo ela, sequestrando. Enfim, tem uma cena de violência doméstica bem explícita, um pouco forte, mas é interessante a gente assistir para poder ver essa retratação da realidade dessa mulher coreana. Outra coisa que é muito, muito, muito forte e não menos importante, apesar de ser o último tópico que eu vou falar aqui, é a questão da K-Beauty. O que é K-Beauty, galera? É o padrão estético imposto pela sociedade. K-Beauty, beleza coreana. Simplesmente, a Coreia é um país, assim, de alta tecnologia, em alto nível em produtos de beleza, em produtos estéticos, e não só isso, mas também a cirurgia plástica. Então,
as mulheres coreanas são simplesmente bombardeadas de propagandas sobre K-beauty, sobre essa beleza coreana, sobre o padrão de beleza que é imposto na sociedade, sobre ter que ser muito magra, sobre ter que ter a pele muito lisa, sobre ter que ter o rosto afinado, o nariz super afinado, as pálpebras duplas, né, que elas fazem cirurgia plástica para poder ter. Enfim, toda essa estética é muito forte na Coreia e as mulheres não se veem felizes senão o momento que elas fazem essa plástica, senão o momento que elas fazem essa transformação. Então a mulher coreana, desde o momento que ela põe o pé fora de casa até o momento que ela põe o pé para dentro de casa, ela tá ali sendo impactada o tempo todo com essas propagandas que são impostas pela sociedade, né, para que ela mude a sua maneira de ser. Enfim. E é tão forte essa questão da K-beauty lá na Coreia que essas mulheres, elas não podem ir ao trabalho sem se maquiar. Elas são obrigadas a se maquiar para ir à área de trabalho. Elas são obrigadas, gente. Olha como isso é preocupante. Imagina, eu não poder escolher se eu quero só passar um creme na minha pele, se eu não quero ir maquiada para o trabalho. Não, sou obrigada a ir para o trabalho maquiada, porque senão eu não vou estar apresentável. Isso é lamentável, isso é muito machismo, assim, tipo... Enfim, cara, é ridículo. Mas infelizmente é uma realidade. É a realidade dessa mulher coreana e é simplesmente assim que acontece na Coreia do Sul. Elas são obrigadas a se enquadrarem nesse padrão estético. E tem um drama que retrata muito isso, né? Que é Minha Identidade é a Beleza de Gangnam. Beleza de Gangnam, né? Como eles falam quando a menina é, tipo, muito plastificada, sabe? Ela já fez muitas cirurgias plásticas. E aí eles dão essa denominação. Então é interessante, né, a gente assistir esse drama, porque ele é muito bom, tá? E trata justamente dessa questão dos padrões estéticos impostos pela sociedade. E é sobre uma menina que, quando ela era criança, ela sofria muito bullying, muito bullying, por conta da sua aparência, assim, tipo, ela não se aceitava, nem com maquiagem ela gostava, enfim. Ela se sentia muito mal consigo mesma, por conta desses padrões impostos na sociedade e também pela taxa de bullying que é muito alta lá. E aí, quando ela vai entrar na faculdade, antes de entrar na faculdade, ela resolve fazer cirurgia plástica, ela muda o seu rosto todo e lá é chamado de correção. Tipo, as cirurgias plásticas é corrigindo, porque a partir do momento que você corrige, você tá dentro do padrão, entendeu? Então, ela fez cirurgias plásticas no rosto todo, várias, e ela mudou o seu rosto completamente antes de entrar na faculdade. E aí, simplesmente retrata muito isso. Por quê? Antes de fazer as cirurgias plásticas, ela era discriminada. Mas depois que ela fez as cirurgias plásticas, ela continuou sendo discriminada. Porque ela tinha feito cirurgias plásticas. Então retrata muito essa questão do preconceito, retrata muito essa questão da dificuldade que a mulher passa e retrata muito essa questão de até que ponto a gente tem que seguir esses padrões. Até que ponto a gente vai ser obrigada a mudar toda a nossa aparência, entendeu? E aí é interessante também porque nesse drama as mulheres se posicionam de forma bem efetivas na série, sabe? Tipo, porque a série é sobre as pessoas que estão na faculdade, né, jovens, enfim, e mostra as mulheres que elas não deixam os caras abusarem delas, não deixam o cara ser machista, elas vão lá, se posicionam, falam que aquilo tá errado, e eu achei muito interessante, achei um drama diferente, porque foi o primeiro drama que eu assisti que teve tanto esses posicionamentos femininos fortificados, sabe, na sociedade. E não fala só disso, também fala dessa questão do padrão estético imposto na sociedade ser tão forte que a coadjuvante da série, né, ela sofre de distúrbio alimentar, enfim, ela é tipo muito bonita, mas ainda assim ela não se vê bonita o suficiente, entendeu? Por conta desses padrões impostos. Então é muito interessante, porque na cultura coreana a gente vê que é muito forte essa K-beauty, né, essa propaganda da beleza perfeita, através das músicas de K-pop e através dos dramas. Então é interessante a gente saber um pouco mais. Então vejam os dramas, espero que vocês tenham gostado das recomendações, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, tá? Eu fiz com muito carinho e eu tô querendo trazer conteúdos muito legais pra vocês, cada vez mais. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, já curtiu o vídeo, né? Deixa seu like, enfim, compartilha com os amigos. Eu espero que vocês compartilhem bastante para o nosso canal crescer, né? Estou muito grata porque eu cheguei aos 300 inscritos e isso é muito importante para mim. Enfim, sem mais delongas, até o próximo vídeo. Beijão!